A menopausa é definida como a cessação das menstruações por um período de pelo menos um ano. Isso a partir dos 40 anos. Quando ela acontece nessa fase tão precoce, a paciente deve procurar o médico para ver se ela está na menopausa ou se está acontecendo outro problema. Aliás, toda paciente cuja menstruação cessa após 3, 4 meses deve procurar um médico para entender o que está acontecendo. Isso é óbvio. A partir dos 50, 51 anos, que é a idade média em que se instala a menopausa, as pacientes não têm mais menstruação e depois de um ano que elas ficaram sem menstruação, está definida a menopausa. 2, 3 anos antes de se instalar a menopausa, ou seja, 2, 3 anos antes que a menstruação cesse por completo, a paciente começa a ter alguns sintomas bastante desagradáveis, que nós vamos analisar aqui, e que às vezes impactam muito na qualidade de vida, dificultando o dia a dia. Um deles é o problema dos calores. Calores que às vezes são insuportáveis, eles são descritos como os calores que vêm do peito e sobem para a face, as pacientes às vezes suam muito, têm até dificuldade para dormir, então isso é uma coisa que atrapalha muito a vida da paciente. Felizmente isso tem tratamento, e a paciente pode optar por um tratamento natural e, caso esse não funcione, passar para a reposição hormonal, que aí sim alivia muito esse tipo de sintoma. O segundo problema que acontece muito com as pacientes nos 2, 3 anos que antecedem a menopausa são os sangramentos genitais inesperados. A paciente passa a ter uma ovulação muito irregular e, na imensa maioria dos casos, isso gera, pela disfunção dos hormônios, um sangramento totalmente fora de hora. Isso às vezes é muito desagradável, porque o paciente está na rua e de repente começa a sangrar. Ela não está preparada. O que é muito desagradável com esse sangramento também é que esse sangramento pode ser uma disfunção de hormônio, na maioria das vezes é assim, mas em alguns casos ele denota a presença de um pré-câncer do endométrio, que é o câncer da parte interna do útero. Então, sempre que ocorre um sangramento nesta época da vida da mulher, ela deve ir ao médico e fazer um diagnóstico para ter certeza que ela está sangrando apenas pela disfunção dos hormônios. Esse é o segundo aspecto bastante desagradável dessa fase da vida. Outras coisas que costumam acontecer nesse período é uma certa irritabilidade, uma ansiedade ligada à diminuição dos hormônios. Isso é uma coisa difícil. Muitas vezes a paciente acaba brigando, entrando em conflito com o marido, os filhos, as amigas, e isso dificulta um pouco o dia a dia da nossa vida. Graças a Deus, às vezes a reposição hormonal também ajuda nesse aspecto, e é uma das coisas que pode ser tentada desde que indicada por médico. Finalmente, o que acaba acontecendo também nesse período da vida e que não é nada fácil, é que os filhos muitas vezes casam e saem de casa. Então a mulher perde um pouco aquela função de maternidade. Então a menopausa nesse sentido vai representar a perda da fertilidade e a perda da mãe, digamos assim. Porque num casal, quando os filhos estão em casa, a mãe sempre acaba cuidando dos filhos e acaba tendo uma função extra além da do trabalho. Claro que exige esforço, não é nada fácil, mas é uma coisa que preenche a mulher. Ser mãe é uma coisa muito importante. Então, quando os filhos saem de casa e a menstruação, infelizmente, nessa época também acaba se interrompendo, a mulher se dá conta primeiro que ela perdeu a fertilidade, ela não vai mais poder ser mãe. E, em segundo lugar, a função que ela tinha com os filhos deixa de existir porque os filhos saíram de casa. Então é todo um período psicológico que não é nada fácil e que a paciente às vezes pena e enfrenta com uma certa dificuldade. O médico sempre se preocupa com o bem-estar físico e mental. Então você que está passando pela menopausa e que precisa de algum apoio, procure o médico. Ele é o profissional indicado para poder ajudar com os calores, ajudar com o sangramento e até ajudar com a parte emocional da vida, que afinal das contas também é extremamente importante.